Wizard de novo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui. E já falei no vídeo da última quarta-feira, né? Olha só. É a Shine Wizard X220S V3, né? Eu tô aqui com o V2, que eu já tinha mostrado para vocês. E esse daqui é o V3. Né? Vocês viram pela capa aí do vídeo, pela thumbnail, né? Eu acho que esse daqui é uma das melhores pedidas para quem quer começar no FPV. E nesse vídeo a gente vai entender o porquê. Eu vou mostrar ele em detalhes para vocês, mais tecnicamente do que ficar mostrando. Só também não vou fazer unboxing de abrir caixa, porque eu acho que isso também não vai prender a atenção de vocês. Eu acho que não é isso que vocês querem. Vocês querem realmente opinião sobre o que é esse cara aqui, o que dá para melhorar, se vale a pena ou não. Beleza? Vamos lá? E aproveitando também, pessoal, queria avisar vocês que tá em promoção o curso aqui do Mundo Drone. Então todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo tá em promoção, R$ 449 e vai ter conteúdo com este cara aqui também, o conteúdo do vídeo de hoje, tá? Alguns dos upgrades a gente vai colocar e vai fazer umas maluquices do tipo colocar, tentar colocar um GPS, colocar uma iNav, fazer várias coisas com esse cara aqui. A gente vai produzir conteúdo para esse carinha aqui também no curso, tá? Então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem todas as informações. R$ 449 você pode pagar até 10 vezes sem juros, tá? Eu acho que é uma baita numa pedida, é uma bateria que você comprar errado, você vai pagar o valor do curso, beleza? Outra coisa também está rolando a rifa aqui do Mundo Drone, a ação do Mundo Drone, tem todas as informações aqui, são 8 prêmios top, muito legal, então dá uma conferida também, beleza? E a Shine Wizard, já falei em vários vídeos aqui no canal, e a Shine Wizard, o X220, foi um dos drones que mais trouxe gente para o hobby aqui da FPV, ou até mesmo para o trabalho da FPV, né? Ele realmente era um tanque de guerra que a Shine fez, muito bom para a época, né? E ele foi passando por algumas evoluções, fez a versão S, depois da S veio a V2 e agora a gente está na V3. O legal dessa V3, pessoal, é que muita coisa que a comunidade fala e usa hoje em dia, a Shine ouviu e colocou nesse cara aqui, né? Ou seja, ele está muito mais focado para quem realmente está no hobby ou trabalhando, né, do que era nas últimas vezes, né, das últimas versões. E eu quero mostrar para vocês, só que eu vou colocar algumas imagens dele aí para vocês darem uma olhada e a gente vai falando sobre ele também, tá? É um drone que tem uma controladora F4, tá? É uma controladora que hoje em dia tá ok para 90% dos usos, né? Ele é um drone analógico, né? Então, ou seja, ele vai dar para você a possibilidade de usar um óculos mais simples, um óculos mais barato. Então isso é legal também, né? Ele tem motores 2207.5 de 2.550 kV, né? Ou seja, é um motor focado para 4S, né? Ou seja, realmente de entrada. E uma das coisas que eu vi é que realmente o motor ele tem uma qualidade muito boa. Se eu olhar aqui os enrolamentos, ele é muito bom. A única coisa que eu acho que poderia ser melhor é o eixo que está aqui, que prende o eixo na hélice, ser um pouquinho mais resistente. Normalmente um eixo separado, não um eixo de alumínio injetado na mesma peça. Mas pelo valor, tá top, tá realmente muito bom. E também depois, se você tiver problema, você pode fazer um upgrade e colocar um conjunto de motores bem melhores, né? Outra coisa interessante que eu gosto, né, eu sempre gostei muito e gosto ainda nesse tipo de drone, é que ele trabalha com ESCs individuais, tá, pessoal? E qual que é a vantagem dos ESCs individuais? Como é um drone de entrada que você está começando, você vai ter problema, você vai cair mais, você vai cair com mais frequência, você vai bater com mais frequência, vai fazer uma série de coisas que pode ocasionar a queima de um ESC. E hoje em dia está se optando muito por ESC 4 em 1. Eu gosto do ESC 4 em 1, só que qual o problema? Você queimou um ESC, você vai ter que trocar o conjunto todo. Então o teu desembolso vai ser maior. E o ESC, você pode comprar um ESCzinho separado, mantendo as suas coisas, caiu, queima um ESC, você vai lá e troca só aquele ESC e tá resolvido o problema, você consegue continuar. Então eu gosto sim dos ESCs individuais, eu acho que é uma excelente pedida, principalmente para quem está começando, tá? Outro ponto muito interessante desse drone, pessoal, é a câmera. A câmera dele é uma Runcam Phoenix 2, né? Ou seja, uma câmera de boa qualidade, uma câmera que vai atender você super bem, né? Outra coisa bem interessante deste drone também é o frame, pessoal.
o frame dele, os braços são bem resistentes, ou seja, é um drone que vai aguentar muita pancada, que ele vai aguentar cair, você não vai ter problemas, tá? E também ele é com um perfil um pouquinho mais baixo em comparação com os anteriores, né, com o anterior, assim, então a altura aqui ela é um pouco menor, tá? Então o que isso traz de vantagem para você? Ele é um drone mais compacto, ou seja, a qualidade de voo dele é melhor por ele estar com a bateria que a gente costuma colocar em cima, fica mais perto do centro de gravidade da placa, onde está o acelerômetro, onde está tudo mais, e isso é realmente uma vantagem, tá? Outra coisa, pessoal, que eu gostei bastante desse drone é a controladora, né? A Shin optou por uma controladora que, além de ter um back já de 9 volts, ou seja, ela está preparada para, se você quiser colocar um sistema digital no futuro, essa controladora ela também trabalha com os ESCs individuais, e se você quiser depois substituir por um ESC 4 em 1 ou qualquer coisa desse tipo, você vai conseguir também, né, sem perder a controladora. E ela tem conector para fazer tudo, ou seja, tem um conector para você ligar o receptor, né, ou seja, se você precisar ligar o receptor nele, você vai conseguir ligar sem problema nenhum, com bastante facilidade. Ele vem um fio bem longo aqui, né, ou seja, você pode fazer isso sem problema nenhum. Outra coisa, a antena, ele veio com uma antena mais curtinha. Isso eu não gostei muito, eu preferia o sistema antigo, que ele vinha com uma Lollipop, né, uma Foxeer Lollipop aqui em cima, que era mais longa. Então fica melhor para quem vai fazer um voo um pouquinho mais longe, alguma coisa desse tipo. Então a antena eu acho que eles poderiam ter mantido. O bom é que o suporte aqui, que tem o suporte, ele tem LED, tem buzzer aqui atrás, esse suporte também tem um local para você colocar uma antena, você só precisa de um pigtail novo e vai poder colocar, certo? Eu quero comparar ele agora com as opções de entrada, ou seja, qual seria a outra opção de entrada para você que quer começar no FPV, né? Eu falo, eu quero começar no FPV, que drone que eu posso comprar? Tem um que o pessoal gosta muito e eu gosto muito de indicar, que é o iFlight Nazgul 5 V2, né? Na versão 4S analógico, mesma pegada desse aqui. Ele tem uma controladora um pouquinho mais moderna, mas do restante é basicamente a mesma coisa que esse. Só que ele custa 50% a mais, né? Então, ou seja, eu acho que é uma grande pedida. E para isso também a gente vai comparar os dois para poder entender aqui qual dos dois vai ser a opção mais interessante para você começar. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, estou aqui com as duas opções, tá? Tanto com o Eachine Wizard X220 V3, que é esse que a gente está falando aqui, e hoje ele está custando 1.131,03. Lembrando que os preços podem mudar porque são em dólar, depende da cotação. Beleza? Tem em estoque e está mandando certinho lá no Banggood. Link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então aqui a gente pode ver todas as informações. Aqui nós podemos ver todas as informações. E eu queria comparar com vocês qual seria o drone mais ou menos equivalente a esse cara aqui. Ou seja, com esse daqui, o que eu posso comprar de diferente? Qual seria o drone que seria equivalente a ele, né? Que nós temos? Nós temos o Nazgul 5 V2 na versão 4S analógico. Ele é um pouquinho maior, o frame é de 240 mm, né? Ou seja, ele é 2 centímetros maior no X, né, em relação ao Wizard, que é 220 mm, mas, pessoal, isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? O voo do Nazgul 5 ele vai ser um pouco mais lento, tá? Um pouco mais dócil, mas nada que a gente não consiga fazer através das configurações também. Lembrando que lá no curso eu já ensino a fazer todo esse tipo de configuração para deixar o drone mais tranquilo. O curso está aqui embaixo, tá? Mas então isso não é nada que vá desabonar, certo? E o que a gente tem aqui? Ó, desculpa, eu peguei aqui usando o preço da versão com o Crossfire, tá? Então R$ 1.470 sem receptor, e também o Wizard 1.131, né? Então 1.470. Opa, vamos lá fazer a conta direito. 1.470 menos 1.131, né? Ou seja, R$ 340 de diferença de preço, certo? R$ 340 você compra a bateria, ok? Mas vamos comparar os dois, certo? O que a gente tem aqui no Nazgul 5 V2? Ele usa uma controladora F7, uma F722 da própria iFlight, né? É uma controladora legal, uma controladora boa, não tem nada de desabono, certo?
porém é uma controladora que já usa componentes que não estão mais em linha. No caso, o giroscópio aqui, o MPU 6000. Então, provavelmente é uma controladora que mais para frente você não vai ter para comprar se você precisar substituir, ok? Também o Nazgul 5V2 ele não tem barômetro. Tá? Ou seja, barômetro é o que? É o que faz o drone manter a altura. Para alguns modos de voo, para algumas coisas, ele não vai ter barômetro, tá? Então isso é uma coisa que vai causar um pouquinho de problema. Fechou? Diferença, só para a gente comparar, né? A controladora de voo do Wizard, ela é uma controladora F4, não é uma F7, né? O giroscópio dela é o BMI 270, não é o melhor dos giroscópios que você pode ter, mas é um giroscópio ok. Precisa ter alguns cuidados na hora de fazer os ajustes de filtro e tudo mais, mas volto a falar, do jeito que ele está aqui, ele vai voar beleza, e se eu tiver que fazer algum ajuste, eu vou deixar aqui embaixo, tá? E lá tem barômetro, o BMP 280, coisa que não tem nessa controladora do drone da iFlight. Ou seja, se você estiver pensando em colocar um GPS para fazer um rescue mode, no da iFlight você não vai conseguir colocar o GPS. Tá? A não ser que tenha alguma atualização ou esteja vindo coisa que não tem, certo? Então, controladora são equivalentes, ou seja, o que tem de melhor na da iFlight está faltando componente no da Eachine, ou seja, tem um componente a mais no da Eachine, né? Não é que está faltando, certo? Bom, vamos lá. O frame, os dois têm um frame de boa qualidade, são dois bons frames, sim. Os frames da iFlight são maravilhosos e esse frame da Eachine é o que eu falei, é um tanque de guerra e isso você não vai ter problema, ok? ESC, a iFlight trabalha com ESC 4 em 1, porém é um ESC BLRL-S, não é um ESC de 32 bits. E a mesma coisa do Wizard, tá? Ele é um ESC de 35 amperes, também BLRL-S, não é também de 32 bits. Ambos são de 2 a 6S, né, de 3 a 6S, né? Então o ESC do iFlight ela aguenta um pouquinho mais de corrente, mas pessoal, 35 amperes está mais do que bom para a gente usar aqui, certo? Não vai ter problema nenhum. Os motores da iFlight vem com o motor Zing 2207 de 2.750 kV. Ele é um ESC com um motor com kV mais alto, ou seja, ele tem uma rotação maior, certo? Ele gira mais rápido, né? Pode girar mais rápido. Só que isso nem sempre é muito bom, né? Eu acho que um kV um pouquinho mais baixo, 2.750, é realmente muito alto, tá? Eu tenho motores de 2.700 kV em drone que às vezes dá uma judiada. Eu prefiro um pouquinho mais baixo, tá bom? Então os motores são equivalentes, também sem problema nenhum. Excelente motor aqui, agora ficou com o do Wizard. O Zing também é muito bom motor, só que eu já tive os dois e eu gostei demais do enrolamento desses motores da Eachine, um enrolamento muito bem feito. Eu gostei sim, tá? Peca pelo fato de não ter um eixo metálico separado, ok? VTX é a mesma coisa, tá? Não tem nada de diferente. O da iFlight tem o VTX Success, que é marca da iFlight, e o Eachine, o Wizard, tem um VTX genérico, vamos dizer assim, mas ambos são equivalentes, tá? Um muda a etiqueta, o resto é praticamente a mesma coisa, tá bom? Ambos têm a mesma potência de 600 mW. O Success fala que é 800, mas se deixar em 800 ele vai cozinhar, tá? Eu até hoje eu não tenho RF meter, mas eu tenho certeza que ele não chega a 800 mW. Não tem dissipação de calor suficiente para chegar em 800 mW. Mas fala que é 800, então tá ali um pouquinho a mais, certo? Então basicamente isso, né? Sempre tem alguém passando com moto aqui. Basicamente isso,
os dois drones são equivalentes, tá? O da iFlight é um pouquinho melhor, tá? Isso é verdade, ele é um pouquinho melhor, uma controladora mais rápida, né? Uma controladora F7 contra uma controladora F4 aqui do Wizard, mas também não é nada que vá desabonar, tá bom, pessoal? Então, assim, os dois são parelhos. A diferença é que o iFlight tem uma controladora um pouquinho melhor, um frame um pouquinho mais bem acabado, certo? Mas são equivalentes, você não vai ter grandes diferenças de um para o outro. De qualquer maneira, o link dos dois está aqui embaixo na descrição do vídeo. São duas ótimas pedidas. Se eu estivesse começando hoje, eu compraria esse cara aqui, tá? Hoje, o Fabiano, eu compraria esse, porque no futuro eu vou lá e troco os motores, coloco um motor mais potente, ele fica um drone num patamar acima do Nazgul 5. E com a diferença de preço, eu vou lá e compro a bateria, eu compro um carregador, alguma coisa desse sentido. Fechou, pessoal? Então é isso, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui o nosso Eachine Wizard V3. Um baita drone, uma excelente pedida para quem está começando, realmente muito legal. Vou fazer uns voos com ele e vou sugerir algumas coisas de upgrade. Então vou fazer o voo, vou voar, vou ver se tem algum ajuste, alguma coisa para fazer, vou compartilhar com vocês e depois a gente vai continuar o conteúdo com ele aqui.